Irmãos, privilégio estar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar com pastores, eu gosto muito de estar com pastores. Sei, tem pastores aqui que poderiam ser meus pais, mas na minha pequena experiência eu tenho visto a lida pastoral e é difícil ser pastor. É difícil ser pastor, mas é muito bom ser pastor. É uma coisa interessante, é um paradoxo. Eu acho que esse é um dos paradoxos da nossa fé. Então, quando é para falar para pastor, quando é para estar com o pastor, a gente gosta muito de estar junto. Então, um privilégio. Obrigado, pastor Bruno e a equipe, Zé Maria, todos vocês, por me receberem, pelo convite para estar aqui. Eu fiquei pensando, qual era o tema? Unidade, unindo gerações. E eu perguntando para Deus, o que eu falo ali, né? Convergência. E eu tenho duas palavras. Uma é a questão da unidade. E aí foi muito legal ouvir o João Marcos falando disso, porque a gente só vai conseguir completar a tarefa, e existe um movimento grande para isso, o Finish the Task. Nos próximos 10 anos, a gente só vai conseguir completar essa tarefa se a gente se unir. Eles falam de 4 pilares, né? O Bible, a Bíblia, o Believers, o crente, o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo e o avanço na oração. Se a gente não se unir, então eu estou com essa palavra, unidade. E amanhã eu quero falar de gerações. Eu me tornei avô há 4 anos atrás, eu estava no congresso da Ordem dos Pastores do Espírito Santo. Nasceu meu primeiro neto, eu acelerei e voltei para casa. E essa semana, a minha filha, pai, você vai sair, porque o meu neto nasce de novo. Tem um outro neto nascendo agora. Nasce de novo, não. Nasce um outro neto. E diz que é até sábado. Então, eu estou torcendo para que nada aconteça, que eu quero chegar, eu gosto de ver os netos nascendo e tal. Tem o terceiro neto nascendo. Tem o Daniel, de 4 anos, que já está envolvido, gosta da igreja. Tem a Nicole, de 2 anos, e agora vai nascer o Martim. As nossas meninas, graças a Deus, também estão na igreja. Marina, Raquel. Marina é casada, Raquel é casada. A Ana está no processo. A Ana é médica, novinha, acabou de se formar. E a família tem servido. A minha esposa, ela é professora no Mackenzie, São Paulo. E já se aposentou, mas continua dando aula, até a hora que Deus mandar parar. E a gente tem servido com alegria. Então, obrigado por estarmos juntos aqui. Eu quero falar com vocês de unidade. Também, vocês vão perceber que a minha palavra, eu não fiquei me preocupando mostrar para vocês uma coisa que eu não sou, e nem de impressioná-los com um sermão super eloquente, preparado, alguma coisa acadêmica, porque eu quero falar para o coração. Eu conversei com o Henrique hoje aqui, conheci o pastor Henrique de manhã, o expositor da Bíblia, tem a ficha dele já completa. Então, o Henrique expõe a Bíblia, e eu quero falar para o seu coração. É como se fosse uma conversa. Alguns anos atrás, eu tenho entendido isso, né? Às vezes a gente tem um estereótipo de pastor, a gente tem um jeito de fulano prega assim, o meu alvo é ser aquele fulano. E um pastor, que é um dos meus mentores, eu estava numa caminhada com ele ali no condomínio, e ele disse assim: Sidney, posso te falar uma coisa? Eu gosto de cozinhar. Alguns de vocês me viram cozinhando. Saí do programa da Masterchef lá na semifinal como um pastor generoso. E ele disse assim: e uma das minhas maneiras de evangelizar pessoas é cozinhando. Eu faço jantares, convido as pessoas, e já ganhei muita gente para Cristo na comida. Ele disse: Sidney, pense no sermão como você pensa num jantar. Entrada, prato, salada, prato principal, sobremesa, não sei o quê, fica ali conversando, e pense no seu sermão assim. Então, eu espero nessa noite oferecer para vocês um bom jantar. E o bom jantar é aquela comida que desce bem, aquela comida que toca o nosso coração, aquela comida que nos dá prazer de estar juntos, aquela comida que faz a gente querer continuar conversando. Isso é o que eu espero para vocês nessa noite. Pensando na unidade da igreja, é impossível cumprir a tarefa se a gente não estiver unido. Quando eu olho o que está acontecendo no mundo, e a gente tem muitas leituras, e eu digo para vocês, eu não tenho partido político, o cristão não pode ter partido político, ele não pode ser de direita, ele não pode ser de esquerda, ele tem que ser cristão. E quando eu vejo o que está acontecendo no mundo, eu falo assim, puxa, eu olho a Europa e o mundo oriental, ali é todo mundo muçulmano, são as religiões animistas, e a Europa hoje é muito muçulmana. A África, ninguém dá muita trela para a África, mas é todo mundo, ou são as religiões animistas ou muçulmanos. Quando a gente olha para a América do Sul, a América do Norte tem um presidente praticamente acéfalo.
e tem uma vice-presidente comunista. Na América Central, a gente está vendo a pressão das ditaduras. A gente está vendo Ortega falando o que ele está fazendo lá. E aí a gente vê a América do Sul ficando vermelha, socialista, o Brasil é nessa linha também. E eu digo para o pessoal o seguinte, a gente tem que perceber uma coisa, no meio dessa história, no meio do Oriente, no meio do Ocidente, tem os cristãos. A perseguição sobre nós, ela só vai aumentar, irmãos. Eu não sou pessimista, eu sou extremamente otimista. Mas, se você percebe, o cerco está fechando. Muito brasileiro, eu vou para Portugal. Graças a Deus, o evangelho em Portugal está crescendo. Saiu de 0,6 para 1,6, maravilha. Mas é uma luta. Vou para os Estados Unidos. É outra luta. É melhor do que o Brasil? Em alguns aspectos, sim, em outros não. Então, o povo de Deus, os cristãos, nós estamos no meio de uma história. E o tempo está fechando. O tempo está fechando. Então a gente fica... uma coisa que está na minha cabeça, assim, a gente não tem tempo para perder. E a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo com discussão. E eu vou falar sobre isso. A gente perde muito tempo com coisas que não vão mudar em nada da vida de ninguém. E a gente precisa se unir. Cooperando para a unidade da igreja em dias de polarização e divisões. Meu nome está escrito errado aqui, mas meu nome é Sidney mesmo. 2 textos, 3, 4 textos sobre isso. Como é bom, pode ler comigo aqui, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Você vai passando, você vai correndo atrás de mim aí, hein? Eu não vou ficar assim, a próxima não. Você vai atrás de mim. Vai ter que ouvir o sermão hoje. Eu cansei de ficar, o pessoal do multimídia, muda para mim, agora não mudo não, vem atrás, aí você vai junto comigo, você vai pregar comigo hoje. Vamos ler junto? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. A gente lê isso, a gente decora isso, e a gente sabe isso desde criancinha. Mas na hora da gente amar o irmão, na hora da gente falar do irmão, na hora da gente lidar com alguma controvérsia do irmão, aí acabou esse versículo, não existe. Um outro texto, Paulo falando aos Efésios, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, a mente deles está na escuridão, eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Aí a gente pensa no texto do pagão, mas está esquecendo que Cristo é o cabeça e a gente é o quê? Nós somos membros do corpo, nós somos um. Ainda no texto de Efésios, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Irmãos, olha para que nós somos chamados, olha para que nós somos vocacionados, olha para que nós nos preparamos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. E por último, leiam comigo: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, é essa questão da unidade. Porque primeiro a gente tem uma pressão agora, e isso nos faz entender assim, quem é o meu inimigo? A gente só tem um inimigo. Então a gente precisa olhar para os lados. Mas também a pandemia, como eu sou otimista, a pandemia me criou uma expectativa. Eu achei que depois da pandemia as pessoas iam melhorar muito, porque foi um sofrimento que a gente nunca pensou. Mas infelizmente eu me frustrei. Quem era bom ficou melhor, e quem era ruim ficou pior. Então o mundo está mais complexo, essa história, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, o mundo tem uma hipersensibilidade que nos choca.
Você fala alguma coisa com uma pessoa que às vezes é um elogio, aquilo já vira um processo. Às vezes você passa por uma pessoa e não a cumprimenta, você já discriminou. Enfim, o mundo está sensível. Mas nós, pastores, nós temos uma missão. Nós, cristãos, nós temos uma missão. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Eu queria fazer uma leitura da realidade com vocês. Quando a gente fala de divisão no corpo de Cristo, tem uma leitura histórica. A gente tem um histórico de divisões. Eu coloquei aí para vocês teologia, doutrina, maçonaria, eclesiologia. A gente se dividia na teologia. Calvinistas e arminianos, sempre foi isso, né? E a gente vai, e eu acho tão interessante, especialmente pastores mais jovens. O cara coloca uma camisa xadrez, ele deixa a bárbara, um óculos mais descolado, ele virou reformado. Aí ele levanta cedo, coloca um post do Calvino e passa o dia esperando ver quantos likes vai ter no post que ele fez. Mas o sábio fez um teste interessante, né? O sábio pegou uma frase de um Zé qualquer e colocou lá como sendo de Calvino. E todo mundo curtia. O cara não sabe nem o que Calvino escreveu. Mas ele é reformado, a gente tem uma divisão. Eu venho de origem, falar isso na ordem dos pastores batistas, eu venho de origem presbiteriana. Todo bom batista foi antes presbiteriano. Estou brincando. Aí eu falo isso para o assembleiano, todo bom batista foi antes assembleiano. E eu me lembro no meu concílio, assim, tinha alguns pastores que eles foram lá para me pegar, assim, eu quero ver o que ele vai dizer sobre a predestinação. Como eu não sou trouxa, eu falei o que eles queriam ouvir. Porque se você vai defender, olha como a gente gasta tempo. Se você vai defender linhas doutrinárias, você tem base bíblica para as duas. Então a gente se dividiu por causa da teologia, a gente se dividiu por causa da doutrina. Vou dar um exemplo aqui. Gente, eu sou batista, fiquem tranquilos, eu sou batista, eu creio tudo no batista, está tudo certo, eu tenho ordem dos batistas, agora eu tenho carteirinha, está tudo ok, minha anuidade está em dia, está tudo certo. Então não pensa assim que o cara não é batista. Mas olha só uma coisa, a gente se dividiu por causa de doutrina. A mais clássica é o Espírito Santo. E depois, graças a Deus, há pouco tempo tem um reencontro, pedido de perdão e se reúne. A gente se dividiu, aí vem as outras divisões, perda de salvação. Olha para você ver que interessante. Se você é batista, você não perde a salvação, certo, irmãos? Se você é assembleiano, você perde. Tem pastor aqui de origem assembleiana? Ninguém vai se manifestar aqui agora, né? Se você é assembleiano, você perde a salvação. Se você é presbiteriano, você nem perde nem ganha, você foi escolhido. A gente se dividiu por teologia, por doutrina, maçonaria. E a eclesiologia. O que você é? Eu sou reformado. O que você é? Eu sou contemporâneo. O que você é? Quando eu comecei na Igreja Batista a Memorial era uma igreja que tinha 3 anos, os irmãos começaram aquela igreja, trouxeram um pastor, depois a igreja, infelizmente, não tinha se desenvolvido naquele contexto. Então a igreja estava passando por um tempo difícil, até pensando em fechar. Eu era do Morumbi e fui dar uma consultoria para aqueles irmãos. E então assumo, Deus me direciona para lá, outubro de 2009, a gente começa uma igreja a partir daquela igreja. E aí a primeira pergunta que o pessoal me fazia quando me encontrava, então, você, que linha você está seguindo? Você é Rick Warren? Porque eu vim de São José dos Campos, que foi uma época igreja com propósito. Você é igreja com propósito? Mas eu estava no Morumbi. Eu tinha vindo do Morumbi. Não, você mudou, você é Bill Hybels. Ou você agora é do MDA, do Abe Hubner? E eu disse assim, eu sou um batista normal. Daí falaram assim, mas por quê? Tem batista normal? Eu falei, tem batista normal, tem presbiteriana normal, tem gente que fica brigando por algumas coisas, mas a gente precisa ser o mais simples possível, a gente precisa ser cristocêntrico, mas a gente se dividiu por causa dessas coisas. As denominações, elas criaram bolhas de relacionamento.
que isso é traduzido em piadas, né? No céu só vai batista de um lado, presbiteriano no outro, aquelas piadinhas onde você escutar alguém cantando, pode saber que os batistas é que estão lá, e os presbiterianos insistem em chamar a gente de primo e vice-versa. Agora você é primo, sou primo nada, eu sou irmão, não, é primo e tal. Bolhas de relacionamento. Aí você cria as bolhas daqueles mais tradicionais, aqueles que gostam de usar o paletó e a gravata, e aí você abomina um cara que vem pregar de calça jeans num negócio tão sério como esse. E a gente vai criando as bolhas. O neopentecostalismo, ele acentuou essas bolhas. Porque a gente criou a reforma, é muito interessante esse movimento. A reforma protestante, a gente tinha aqui uma pirâmide. E o grande movimento daqueles irmãos foi quebrar essa pirâmide, dizer assim, olha, é a graça, é a Escritura, é Jesus, para a glória dele, e para com pirâmide, a gente não precisa de uma pirâmide de poder. E as denominações criaram depois as suas pirâmides. Aí os neopentecostais, eles são contra essas pirâmides, eles criam a pirâmide deles, onde eles estão lá em cima. O cara é pastor, depois ele vira bispo, depois ele vira apóstolo, depois ele vira patriarca, depois ele fica bobo, porque depois do patriarca, uma pessoa achar que ele vai ser Abraão, Isaac, Jacó, e o cara, ele ficou doido. E aí os neopentecostais acentuam a divisão que existe entre nós. O crescimento do número de evangélicos atrai o interesse pelo público. Evangélico no passado não significava nada. Era o pessoal sem cultura, com a Bíblia debaixo do braço, e de repente os evangélicos, olha isso aqui, de repente os evangélicos começam a virar uma parte interessante da população. Então hoje é interessante você ser evangélico, acentuou as nossas divisões. O envolvimento político alimentou as divisões. A gente viu isso nas últimas eleições, na última eleição especialmente. Quem sabe hoje à noite é o dia de você virar essa página e nunca mais você torcer para candidato nenhum, a não ser o país e Jesus. Talvez seja um momento para você entender que a gente, corpo de Cristo, a gente não pode se dividir por conta de política. O nosso partido é país. E o nosso general é Cristo, o nosso presidente é Cristo. A gente não pode se perder, mas a gente se perdeu. Eu tenho um membro da minha igreja, ele era ministro do governo Bolsonaro, ele disse assim, Sidney, eu não quero ir em igreja nenhuma mais, eu não acredito em pastor, porque eles mentiram tanto. Eles estavam com a gente num dia, perde a eleição, no dia seguinte ele vai e pede perdão para o outro. Eles mentiram tanto, eu estou decepcionado. E esse ministro do Bolsonaro se converteu na nossa igreja, é um cara sério. Está se recuperando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O foco tem que ser Cristo. O foco não pode ser pastor, nem igreja, nem denominação. Mas o envolvimento político alimentou as divisões. A prosperidade das igrejas locais amplia o distanciamento. O cara, ele é mais simples. Depois que a igreja cresce, ele não atende mais você. Aí você fala com a secretária da secretária da secretária da secretária. Valeu, irmão. Quando eu começo com esse negócio, tem gente que me convida para um congresso. Ô, pastor, tudo bem? Você pode vir? Posso, irmão. Meu amigo. Ele fala assim, então, a minha secretária, a partir de agora, fala com você. Eu falei, então, beleza. Ela fala com a minha também. Às vezes eu até desisto. A gente precisa ser mais simples. Mas, às vezes, o crescimento da igreja faz a gente se sentir sofisticado. Uma vez eu encontrei um pastor, ele disse assim para mim, e eu gosto de falar, gente, vocês me dizem a hora que eu tenho que parar, tá bom, pastor? Cadê o pastor de celebrações? Não é o Bruno Festas, é o Bruno de celebrações. Até que horas? Todo mundo vai dormir aqui? Então tá bom. Uma vez eu encontrei um pastor, ele me perguntou, a pergunta que o pastor me fez, o Sidney, quanto tempo de espera está o seu gabinete? Eu não entendi a pergunta. Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, meu gabinete está dando 4 meses de espera. Eu disse assim, rapaz, 4 meses, se o cara está com problema conjugal, ele já separou, casou de novo e a segunda mulher está grávida. E você está esperando o quê? Você já pensou nisso? A gente ter um orgulho Gente, isso é emoção não curada. Não pode ter espera no gabinete. As pessoas precisam ser atendidas.
pastor precisa atender a ovelha, precisa ouvir as pessoas estão cada vez mais carentes. Então a gente precisa pensar nisso. E às vezes o prosperidade, eu agora não atendo mais ninguém. Não, eu brinco lá na igreja que eu sou um pastor chão de fábrica, eu gosto de estar perto. Zé Maria vê isso lá. Eu gosto de saber o nome das pessoas. Para alguns eu falo, pastor, o senhor vai na minha casa, se eu convidar, eu falo, filho, eu sou vira-lata, se chamar eu vou. Né? A gente está precisando ser mais normal, mais natural, mas isso distanciou. Prosperidade de igreja, a sua igreja ficou famosa, você meteu uma fachada de mármore e as pessoas só falam com a sua secretária. 4 motivos principais, o Renato Vargas, ele fala sobre isso, os 4 motivos principais que impedem a unidade dos pastores evangélicos que fazem parte das verdadeiras igrejas evangélicas. Isso aqui é muito sério, porque eu estou falando que se a gente está falando de unidade do corpo de Cristo, se a gente está falando de unidade da igreja, a unidade precisa começar com os pastores. A gente precisa se arrepender de alguns pecados, a gente precisa pedir perdão de outros pecados, e a gente precisa trabalhar unido. Unido não significa que você é igual ao outro, unido não significa que você concorda com tudo que o outro diz, unido não significa que você vai fazer o que o outro quer fazer, significa que você está unido porque tem uma coisa maior do que todos nós juntos, que é o Evangelho, que é a missão de Deus. Deus não tem uma missão para você, Deus nos tem para a sua missão. Todo o nosso trabalho tinha que desembocar nisso aqui. Nós temos que estar juntos na missão, é para isso que a gente existe. Mas o Renato Vargas, ele fala que 4 principais motivos para essa divisão. Primeiro, a beligerância desnecessária diante das doutrinas não fundamentais. Eu dei um exemplo aqui da questão da perda de salvação. Tem uma outra questão doutrinária que eu lembro que eu tive um debate assim com um pastor da minha equipe, nós ficamos alguns dias debatendo, lendo alguns textos, e ele faz um mestrado no Dallas, e ele assim, Sidney, a gente precisa ter uma posição oficial da igreja se a gente é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista. Eu falei assim, rapaz, se você está com Jesus, você não precisa pensar nisso. Porque você vai subir, quando ele vier, você vai subir. Quando você morrer, você também vai. Se vai ficar 1000 anos aqui, que se lasque quem ficar aqui. A igreja tem que ter uma posição oficial de amilenista, pré-milenista, porque o teólogo tal diz aquilo, e pastores se dividem, param de conversar, não são mais amigos, porque um é amilenista, outro é pré-milenista, e outro é pós-milenista. Eu quero estar bem distante dessa confusão quando esse demônio for solto. Alguém vai querer estar aqui? Aí a gente fica nessa, de pré-milenista, pós-milenista, milenista e tal. Se fosse a Nauzira, ele ia dizer assim, fofo. Segunda coisa, o personalismo exacerbado por parte de alguns pastores evangélicos. É impressionante. No passado, os pastores colocavam suas fotos nos gabinetes e nas salas das igrejas. Agora os pastores fazem suas fotos nos stories de domingo. Eu estava em Portugal e a nossa igreja faz... A mídia social ela é um imperativo, a gente precisa usar a mídia social. E a gente tem, do culto de domingo, a gente publica 10 fotos, mas para contar uma história. Então, é uma foto do pregador, do dirigente do culto, do louvor, das crianças, são 10 fotos de um monte de coisa que aconteceu. E eu estava em Portugal, lá em missão, abro o Instagram da igreja, das 10 fotos, 9 eram de um dos pastores da nossa equipe. Isso é doença, isso é narcisismo. Está com problema de autoestima. E aí eu liguei para a pessoa de comunicação, falei assim, o que aconteceu? Não, tal, que ele falou que como eu não estava, e a área dele é que chama mais gente e tal, para a igreja, e então, eu falei assim, então se tira. Não, mas o pior é que eu concordo com ele, eu falei, também não estou pedindo a sua opinião, eu só estou te dando uma orientação. Só estou te dando uma orientação, é a foto do pregador, é a foto do fulano, é a foto do fulano. Por quê? Narcisismo não combina com Jesus, Jesus não é narcisista. Se ele fosse, ele não teria morrido por nós. Então, eu conversei com um movimento, um líder de um movimento esses dias, eu falei assim, que coisa, eles não são evangélicos, eles não são nada. Eles falam o seguinte, Sidney, a gente é no logo e no names.
sem logo e sem nome. O importante é cumprir a missão. E eles são uma organização social de Portugal. Eles são, o dirigente até é cristão, mas eles não são confessionais. No logo, no name. Sem logomarca e sem nome. O importante não é quem assina o quadro, o importante é o quadro ser pintado. Então, esse personalismo exacerbado, a pessoa tem que botar o nome dele. E aí, não como se, de novo, eu sinto que você está meio crítico. Não, eu só estou fazendo uma leitura da realidade. Eu não estou dizendo para vocês se é certo ou se é errado, eu estou lendo a realidade. Aí o cara tem o nome dele, mas para reforçar o nome dele, daí a mulher dele também vira pastora. Eu não tenho problema da mulher exercer o ministério pastoral. Eu tenho problema do cara fazer isso para se perpetuar como os donos da igreja. A igreja vira uma empresa familiar. E aí o outro pastor de jovens tem que ser filho dele também. Daí é o outro pastor de não sei o quê. Aí vira o cabide de emprego e ninguém se movimenta. E as propriedades da igreja, que eram da igreja, são passadas todas numa empresa que está no nome da família. Isso virou uma empresa familiar. E isso aumenta, acentua a divisão entre o corpo de Cristo. Beligerância, personalismo, crença, presta atenção nisso, a crença que os seus projetos pessoais estão acima do reino. Não tem projeto pessoal acima do reino, o importante é o reino. Não tem junta de missões mundiais, nacionais, igreja local, tem reino. E a gente não é concorrente, a gente é parceiro na missão de Deus, que a missão é uma só, o reino é um só, o Senhor é um só. E a outra que o Renato Vargas fala que acentua é o analfabetismo bíblico e doutrinário. Se as pessoas soubessem mais Bíblia, se elas lessem e ouvissem mais Jesus nas coisas que elas estão fazendo, certamente isso diminuiria. Sidney, e aí, o que a gente faz com isso? Parece que eu vim aqui deprimir vocês. Eu não vim aqui deprimir vocês, eu vim provocar vocês com uma mudança. Nós precisamos, Jesus está voltando. Eu faço um dueto com o João Marcos aqui. Jesus está voltando, a pressão sobre a igreja vai aumentar. Eu tenho esperança, Cristo está em nós, Ele vai nos sustentar, Ele vai cuidar de nós, mas a pressão sobre a igreja vai aumentar, vai ficar mais difícil fazer o que você está fazendo, vai ficar mais difícil pregar o Evangelho, vai ficar mais difícil se posicionar como um cristão, porque é o fim do mundo. Então, a gente precisa mudar. Como é que as mudanças acontecem? Primeiro, as mudanças acontecem, eu creio, em mudanças, mas mudanças de dentro para fora. Precisa mudar o coração. Precisa ter um arrependimento. Precisa ter uma quebra de vaidade. Precisa ter uma admissão de que a gente, pastor, é um bicho vaidoso. Pastor é um bicho vaidoso. O cara sai do seminário, ele é ordenado, ele ganha um terno e ele começa a se achar, é o pastor e o irmão. Então a gente precisa ter um quebrantamento, mudança de dentro para fora, a gente precisa ser normal, a gente precisa conhecer o nome do outro. Eu me lembro de um pastor, quando eu cheguei em Alphaville, por isso que eu falei da carteirinha da Ordem dos Pastores. Eu fui professor na Faculdade Batista Teológica durante 12 anos. Eu sempre estive envolvido com a denominação. Só que eu não tinha tido a minha carteirinha da ordem, porque eu nunca tinha sido pastor titular de uma igreja. Eu falei, para que eu vou ter uma carteirinha se eu não sou pastor titular de uma igreja? Então eu cheguei lá em Alphaville, assumi a igreja, e aí veio um pastor que era da subsecção lá, subseção da região. Ele disse assim, eu sou fulano de tal, eu sou pastor fulano de tal. Eu disse assim, eu posso te chamar de fulano de tal? Ele, não, me chame de pastor fulano de tal. Tá joia? Oi, pastor, tudo bem? Muito obrigado. Eu sou o presidente da ordem, presidente, secretário, não sei nem o que ele era lá, da ordem, da subsecção, da sub. Eu falei, que legal. Aliás, eu preciso fazer minha carteirinha, porque eu não fiz. Eu já pesquisei, o irmão está exercendo irregularmente o ministério. Aí eu dentro de mim assim, infeliz, né? Infeliz comentário. Onde é que o irmão está pastoreando? Não, eu estou sem pastorear. Estou esperando em Deus a porta se abrir. Depois eu fui ouvir a história daquele irmão, ele tinha tentado tirar o pai dele, que era o pastor de uma igreja, para ele assumir a igreja do pai. Aí a igreja foi contra, ficou com o pai e ele estava sem igreja. Perdoa Jesus. Tem que mudar o coração, irmãos.
Tem que mudar o coração. Se o coração do pastor não for convertido a Jesus, não tem unidade, João. Não tem unidade. Se o coração de um pastor não for convertido a Jesus, não tem unidade. Mudanças acontecem de baixo para cima. Ah, não, vai ter o dia que mudar. Não, a mudança começa aqui, ó. É de baixo para cima. Eu acredito em mudanças de baixo para cima. Eu acredito na força de movimentos orgânicos. Vocês devem conhecer, com certeza, muitos conhecem o Ziel Machado, que hoje ele é diretor lá dos Servos de Cristo. E o Ziel nós estávamos conversando esse dia, ele disse, Sidney, olha a força do movimento orgânico e as mudanças de baixo para cima. O meu pai era analfabeto. Aí uma pessoa convidou ele para ir na igreja. Ele tinha mais 12 irmãos, ele é analfabeto, os irmãos também, todos pobres, nessa região aqui, há muitos anos atrás. O Ziel é carioca. Aí o Ziel disse que o irmão dele se converteu numa igreja, mas ele não sabia nem ler, mas ele começou a aprender a ler na Bíblia, o pai dele se converteu. Aí o pai dele mudou de vida, porque converteu-se, começou a ler a Bíblia, ficou melhor do que os irmãos. Aí os irmãos olhavam e falavam assim, como é que você está conseguindo isso? É Jesus que me deu. Aí um irmão se converteu, o outro irmão se converteu, o outro irmão se converteu, a família inteira do pai do Ziel se converteu. Talvez tenha algum parente dele aqui, porque ele é batista. A família inteira do Ziel se converteu. Depois os filhos dos filhos, os netos, e hoje um dos ícones para nós do Brasil teológico, aí é o Ziel Machado, e vem numa mudança de um pai analfabeto que se converteu e aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Mudanças acontecem de baixo para cima. Sabe aquela irmãzinha da sua igreja que você não dá muito valor para ela? Aquela bem simples, mas é aquela mulher que ora. Na Assembleia de Deus tinha as mulheres dos coques, a Dona Maria dos coquezinhos. A gente precisa começar a olhar para essas pessoas e nós precisamos ser como essas pessoas são. Jesus olhou para as crianças e disse, se a gente não for como criança, a gente não vai herdar o reino dos céus. A gente precisa ter a pureza da criança. A gente precisa ter a leveza da criança. A gente precisa ter a inocência da pomba e a prudência da serpente. Então nós precisamos mudanças de baixo para cima, movimentos orgânicos. Eu também acredito na construção através de diálogos, a força da dialógica. Você já percebeu que é difícil conversar com um pastor? Porque ele não conversa, ele só explica. Você já percebeu que um pastor, não adianta você fazer pergunta para ele, porque ele já dá a resposta antes mesmo de saber a pergunta. É difícil dialogar e a gente só constrói um pensamento com diálogo. É importante pastores falarem, é importante pastores ouvirem. Quando você fala, a doença sai. Quando você ouve, a cura entra. E nós precisamos curar os nossos relacionamentos, a gente precisa curar o coração. A gente precisa tirar alguns pesos que a gente mesmo colocou em cima da gente. Sou pastor, sei tudo, tenho resposta. 3 falácias. Dentista não tem dor de dente, médico não fica doente e pastor não tem pecado. Tem pastor que acredita que ele não peca. Aí se ele não peca, ele vai se arrepender do quê? Pode saber que vocês vão ter alguma reclamação, porque alguém vai assim, quem é esse menino para vir falar da gente aqui? Eu estou em casa, eu estou me sentindo em casa com vocês, eu também sou pastor, eu não estou jogando pedra em ninguém, eu só estou dizendo assim, irmãos, não adianta, se a gente não mudar, não vai mudar. E nós vamos perder uma oportunidade. A construção e reflexões através do diálogo, mesas de conversa. Hoje está na moda. Hoje tem uma palavrinha na moda, tempo de mesa. O cara vai num café, pega um café, um pão de queijo, fica meia hora, tempo de mesa com fulano. Só porque o fulano é famoso, vai dar like para ele no Instagram. Ele nem conversa com a pessoa. Quem diz que você precisa publicar o tempo de mesa que você tem com alguém? Tenha o tempo da mesa, mas não precisa publicar. A gente precisa de mesa, a gente precisa de conversa, a gente precisa estar junto. Foi muito bom a gente passar junto aqueles dias ali. O Zé Maria me fez voltar a andar. Depois que você foi na minha casa, é que eu falei assim, putz, o Zé Maria ele está muito mais velho do que eu, mas ele está mais bem cuidado. E eu, desde que eu tive Covid, quase parti dessa para uma melhor, eu parei de andar e tal, estava meio... Eu comecei a andar com você e estou ali mexendo de novo. Vou melhorar. Vou cuidar do tempo do Espírito. Diálogos, pessoas, pastores, irmãos, prestem atenção.
Pastores precisam de pastores, pastores precisam de amigos. Pastores precisam de amigos que falem o que você não quer ouvir. Quem é seu amigo? Não é o que fala o que você quer ouvir, não. É o que fala aquilo que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. E a gente, quando alguém fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, a gente já não é mais amiguinho. Aí a gente, além de não ser amiguinho, a gente pega o outro amiguinho e diz assim, olha, aquele lá não pensa como a gente. Aí a gente vai criando, parece o clube da quinta série. Aí você exclui o amiguinho do futebol. Aí você cancela ele do WhatsApp. E aí você... Construção de reflexões, nós precisamos mudar. A mudança é possível através de envolvimento e não da imposição. E nós precisamos estar simultaneamente, intencionalmente abertos para as mudanças. Nós precisamos mudar, irmãos. Não dá mais para um crente ficar falando mal do outro crente. Não dá para a gente achar que a igreja da gente, eu falo isso lá, a nossa igreja não é a 8ª maravilha do universo. A sua igreja não é a 8ª maravilha do universo. A sua igreja não é o único lugar no mundo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no mundo. Deus está fazendo coisas incríveis. Deus está usando pessoas desconhecidas. Quanto mais eu ando, mais eu fico impressionado de ver a graça e o amor de Deus. Eu vi agora um movimento, a quantidade de povos não alcançados. O Brasil tem muitos povos não alcançados. E aí um milionário americano que investe na tradução da Bíblia de um dialeto para um povo. Sabe quantas pessoas tem naquele povo? 70 pessoas. Eu falo assim, olha a delicadeza de Deus. Deus movimentando milhões de dólares para que a Bíblia seja traduzida para ele alcançar 70 pessoas. E às vezes a gente está querendo ser... Você pergunta quantos membros tem na igreja hoje, Zé? Eu não sei mais, eu não estou preocupado. Eu sei que tem mais de 7 por causa do número, mais 7, 8, 6. Tem gente, e quanto mais gente, melhor, porque a gente precisa pregar para as pessoas. Quanto mais pessoas Deus trouxer, mais gente para a gente amar, é mais desafio. Então nós precisamos mudar. O que nos une? Presta atenção nisso, o que nos une? O que vai trazer unidade para nós? Primeiro, Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Repete isso comigo. Nós somos o corpo de Cristo. Mas só fala isso se você estiver disposto a ser mesmo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo é tão diferente, tem partes diferentes, tem funções diferentes. Algumas com maior visibilidade, outras com menor visibilidade, outras com uma função diferente da outra, mas nós somos o corpo de Cristo. O que nos une? A missão. A missão. Nós somos chamados para a missão. Eu gosto do conceito do Missio Dei. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem a igreja para a sua missão. Pastor, Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. A missão é dele. Amar e resgatar o homem que ele criou é dele, é a missão dele. E a junta está na missão dele. E você e eu, nós estamos na missão dele. O que nos une é a missão. Não dá para a gente ficar tirando pedra, a gente tem que somar. Que bom que o João está num lugar, que o outro está no outro. Achei ótima a sua palavra de dizer assim, a gente vai num lugar, estabeleceu, fez um reino ali, vai para onde não tem reino. É fantástico isso. Esse Pastores do Líbano me toca, e ele combina com a nossa igreja. A nossa igreja tem uma vocação, eu acredito nisso. Na missão é tão grande que Deus vai chamar cada igreja com um pedaço da missão. E esse negócio de pastores toca a gente lá. Eu vou levar esse projeto para lá. Tomara que venha muitas adoções de pastores. Gente, a missão. Ah, não, mas é da junta e a gente não tem projeto da junta e eu não quero. Não, a gente tem que quebrar essa história. Nós somos quebrar. Nós somos unidos por Jesus, somos o corpo de Cristo. A missão nos une e somos chamados e comissionados. A humanidade nos une. Parou para pensar nisso? Às vezes a gente briga por uma coisa, daí você recebe uma notícia assim, tenho um câncer. Alguém já passou por isso aqui? De você ir no médico e ele diz assim, você tem um câncer. Você fala assim, e aí, o que adiantou? Tudo. O que adiantou tudo? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, câncer. Depois que vocês foram em casa, eu fui na dermatologista, tirei uma pinta daqui, uma daqui, tirei uma do braço. Passou umas 3 semanas, a dermatologista me liga, olha, eu ia te falar
pessoalmente, mas eu preciso dizer o seguinte: aquela pinta do braço deu um carcinoma. E eu preciso operar você segunda-feira. Eu preciso tirar um pedaço maior. E vamos orar para não ter raiz aquilo. Se tiver, fica tranquilo, a gente faz uma quimioterapia. Mas para não ter ido para músculo, osso e tal. E eu fiquei mudo, né? Falei assim, bom, deixa eu fazer conta. As filhas estão criadas, a mulher está aposentada, as filhas cuidam dela, a gente tem uma casa, não vai ficar perdida, não vai ficar desamparada, a igreja é de Jesus, não é minha. E falei assim, bom, Jesus, fazer o quê, né? Vamos lá. Entendeu o que tem valor para você, a hora que você ouve uma palavra dessa? Aí a gente fica brigando por placa de igreja, a gente fica brigando por quem faz mais coisa, a gente fica criticando o outro, a gente vai para o Facebook mandar indireta para os outros. O que eu vejo de pastor fazendo isso? Primeiro, você tem alguma coisa para falar para o seu irmão? Vai com o seu irmão. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se o seu irmão não te ouvir, você chama mais um. Se você não quiser ir falar com o irmão, vai fazer terapia, mas não vai no Facebook. Tem gente transformando o Facebook e o Instagram no terapeuta dele e continua doente. Facebook e Instagram não cura ninguém. Eles são ferramentas de divulgação. Gente, nós somos seres humanos. Antes de sermos pastores, nós somos seres humanos. A gente tem necessidades básicas, a gente tem dor, a gente tem sentimento, a gente tem fome, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem problema de saúde também, a gente tem tristeza, a gente tem depressão. Quantos pastores passando por doença, a gente fica mentalmente doente. Pastor também fica mentalmente doente. Então nós somos humanos, nós somos seres humanos vocacionados, chamados para uma missão muito especial, que é ser pastor. Mas a gente precisa se cuidar, a humanidade nos une. A dor do outro precisa doer na gente. A dor do outro precisa ser um problema nosso também. A fome de alguém. Portugal, eu cheguei lá em Portugal e vi um pastor fazendo uma campanha, e a campanha da Convenção Batista Portuguesa, para dar cesta básica para pastores aposentados. E a campanha era uma moedinha de €1. Eu disse assim, já pensou? Moedinha de €1 para juntar, para dar comida para pastor? Que vergonha. Primeiro que a gente deveria ter vergonha de precisar fazer uma campanha dessa. Porque um pastor deveria ser tão bem cuidado para nunca precisar disso. E aí eu perguntei, pastor, qual é o seu alvo? Ele disse, olha, €150 por mês já me resolve os pastores. Eu disse, meu Deus do céu. €150 por mês são R$750, é pouquíssimo dinheiro. Qualquer igreja aqui podia sustentar todos aqueles pastores. Então, gente, nós somos humanos. Se a dor do outro, a dificuldade do outro, ela tem que doer na gente, a gente tem que se mobilizar, de alguma maneira a gente é unido pela humanidade. O que nos une? A raiz da nossa fé. Quem é a raiz da sua fé? Jesus. Minha fé está em Cristo. A gente canta isso todo domingo na igreja. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar. Vocês cantam essa música? Meu firme fundamento jamais me deixará. A gente canta todo domingo, canta isso na igreja. Em Cristo está a minha fé. Pastor gosta de cantar essa música, ainda mais os reformados, né? In Christ alone. O cara chora, mas ele esquece que ele tem a mesma raiz de fé. O que nos une, a nossa raiz de fé. A nossa fé está em Cristo. O mesmo Cristo que morreu por um presbiteriano, por um batista, por um neopentecostal, morreu por nós. Jesus ama os pobres, Jesus ama os super ricos, Jesus ama os emergentes. Tem gente que fala, nossa igreja, igreja para rico, que está em Alphaville. Nossa igreja tem a classe E, tem a classe... Esse negócio de classe é coisa de gente humana. Tem a classe E, tem a classe D, tem a classe C, tem a classe B, tem a classe A, tem o AAA e tem o ha. Está todo mundo lá. E precisam ser tratados iguais. Aonde é que a gente vai ter igualdade? Na igreja?
no corpo de Cristo, porque nós temos a mesma raiz, a raiz da nossa fé é a mesma. Nós estamos firmados em Jesus. A gente, quando fazia os congressos de propósito, fazia uma dinâmica e falava o seguinte: nós vamos falar juntos aqui o nome da cidade que você nasceu, tá bom? Lembrou aí onde você nasceu? 1, 2, 3 e... Teve um atrasado, teve um Barrichello aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bacana. Você vai falar o nome da sua igreja agora. 1, 2, 3 e... Agora você vai falar o nome da pessoa que morreu na cruz para te salvar. Jesus! Acabou. 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 Tem que virar uma chave na nossa cabeça. E para terminar, e depois a gente pode ficar batendo papo. Eu estou aqui também hospedado, a gente vai ficar aqui. Eu só vou embora amanhã, depois da palestra da manhã, vou sair correndo, que eu tenho um voo. O que você pode fazer para mudar essa realidade? Você, pastor, independente do tamanho da sua igreja, independente de onde você está, independente se o seu orçamento está bom, se está ruim, trabalhe pela unidade. Trabalhe pela unidade. Eu tenho feito um exame na minha cabeça. Assim, eu não quero ter problema com ninguém. Tem gente que tem problema comigo, é um problema da pessoa. Mas eu não tenho problema. Alguns pastores que... Quando a gente vai passando na vida, você vai esbarrando, né? Você vai discordando às vezes. E aí fica algum rabo para trás. Eu tenho alguns amigos que eu tenho mandado mensagem para eles, eles não respondem. Eles visualizam e não respondem. Está jóia, o meu coração continua limpo. Trabalhe pela unidade. Faça no que depender de você, tenha paz com todos. Como você pode fazer para a unidade crescer? Fale pouco e ouça muito. Pastor, para de dar resposta para tudo. Pastor, para de responder pergunta que ninguém está te fazendo. Pastor, para de ser opinião final em todos os assuntos, porque nenhum de nós é e tem a opinião final. O mundo está tão complexo que a sua opinião é só uma opinião. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí você fala o seu ponto de vista como se fosse mudar o universo. Então fala menos e ouve mais. Meu pai era um caboclo que estudou até a 2ª série primária. Ele dizia: falar é ouro, ouvir é prata. Fala pouco e ouça mais. Como que você pode fazer a unidade crescer? Se você não puder cooperar, não atrapalhe. Se você não está no momento bom, você não está emocionalmente ainda tranquilo, você ainda está desconfortável com muita coisa, você não consegue ajudar ninguém, não atrapalha. Como que você pode fazer para a unidade crescer? Mantenha o seu foco em Cristo. Aí você fala assim: não, mas o meu foco é Cristo. Eu tenho feito um exercício comigo para saber se o meu foco é Cristo ou não é, porque tem hora que não é o meu foco, não tem sido Cristo. Tem hora que o meu foco é a minha carne. E sempre você vai ter essa luta. O Espírito e a carne. O Espírito e a carne. A voz de Jesus e a sua voz. A voz de Jesus e a sua história. Então eu faço 3 perguntas sobre um assunto. Primeiro: Jesus, tem um determinado assunto aqui. O senhor quer que eu faça isso? Ele vai te responder. Jesus, o senhor vai ficar famoso se eu fizer isso? Jesus, isso aqui combina com você? Se Jesus quiser, se ele for ficar famoso, se combinar com ele, você faz, você fala, você diz, você se movimenta. Se Jesus falar para você: não faz, não faça. Se não passar nesses 3 filtros, não combina com Jesus. Então o meu foco em Jesus está passando por esses 3 filtros. A vontade dele, o que ele quer, do jeito dele, para a glória dele. A vontade do Pai, do jeito do Pai, para a glória do Pai. É tudo dele, por ele e para ele. Se não passar nesse filtro, não faz. Tem hora que, aparentemente, você vai perder. Mas você nunca perde quando você faz uma coisa que combina com Jesus. Amém, irmãos? Vou repetir. Você nunca perde quando você faz uma coisa que combina com Jesus. Não caminhe sozinho. Como é que você pode trabalhar a unidade? Não caminha sozinho. A gente tem que ter gente, a gente ouve isso em liderança, né? Você tem que ter gente de lado, embaixo e em cima.
tem que ter gente. Pastor precisa prestar conta. Tem um monte de pastor andando sozinho, daí ele vira súdito, ele arruma súditos, ele arruma seguidores. Não ande sozinho. A probabilidade de você ficar doente sozinho é muito maior. A probabilidade de você ficar mal e terminar mal o seu ministério sozinho é pior. Não ande sozinho, você precisa ter gente com você. Gente que sente para comer com você. Pastores precisam de amigos, pastores precisam de gente. E faça parte de algum grupo de trabalho no reino. Mas a minha igreja é muito pequena. Não, junta com a outra igreja. Mas eu estou com tanta coisa para fazer, sempre cabe mais um pouquinho. Faz alguma coisa junto com alguém. Não trabalhe sozinho. Porque quando você vai ficando sozinho, você vai ficando isolado. Que bom que vocês estão aqui. Isso significa que vocês não estão sozinhos. Mas talvez vocês estão aqui, mas dentro de vocês estão sozinhos. Vem integralmente, conversa com o outro, pergunta como você pode servir, diga para ele como ele pode te servir. Enfim, a gente precisa quebrar as barreiras e a gente precisa trabalhar junto. E eu quero terminar lendo para vocês 2 textos da carta de 1 João. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Paulo escrevendo aos Filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Eu queria terminar orando com vocês, mas eu não queria ficar eu orando por vocês, eu quero orar com vocês. Então eu vou sugerir que a gente faça uma movimentação aqui, pastor. Você junte aí 4, 5 pastores, 6, faz uma roda. Se tiver um grupo da sua igreja, o grupo da igreja, misturando com outra igreja. Mas a gente vai descer e orar junto. Eu vou descer aqui, vou orar com Zé Maria. É um tempo de oração. Você precisa pedir perdão para alguém aqui hoje, pede perdão para essa pessoa. Você precisa se arrepender, senta, ajoelha e arrepende. Mas nós precisamos quebrar a barreira que existe entre nós.